Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor para você também aí que está em casa, na live. Que Deus possa abençoar a sua vida. Abra a sua Bíblia no Salmo 118. Salmo 118. Versículo 8. Vamos ler Salmo 118, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera mais um pouco. Espero. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia. Em Salmo 118, versículo 8. Podemos ler? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém? Vamos só as mulheres. Leia bem forte esse texto. Vamos lá, só as mulheres? Vou dar mais uma chance para vocês, minhas irmãs, porque senão os homens vão ganhar, tá bom? As mulheres. Os homens bem forte. Empate técnico. Todo mundo junto bem forte. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Podemos assentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, durante toda essa semana, na semana que se passou, nós tivemos na nossa leitura bíblica diária a introdução do livro de Salmos. Amanhã, se Deus permitir, nós entraremos com o primeiro capítulo, o capítulo de número 1. E nós falamos, acredito que muitos irmãos tenham acompanhado a leitura bíblica diária, todo dia vai no ar, chega no teu zap e você pode acompanhar a nossa leitura. Se você não acompanhou, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, PBC Brasil, na playlist Salmos, e você vai ter lá toda a introdução, que foi durante uma semana. E nós falamos na introdução que tivemos aí temos aqui na palavra do Senhor, vários autores. Nós temos Davi tendo escrito a maioria do livro de Salmos. Muito obrigado, meu pastor. Nós temos Asaf, que também escreveu, temos os filhos de Corá, temos Emã, temos Etã, temos Salomão, temos Moisés. Falamos que existem duas formas na tradição hebraica de se chamar o livro de Salmos. Uma das formas é Terrilim. Terrilim significa louvores, raiz do verbo hebraico, halal, que significa louvar, que vem a palavra aleluia, louvai ao Senhor ou louvai a Adonai. E nós falamos lá também que o livro de Salmos, ele não é um livro só de poesia, só de louvores, só de adoração, só de amém, de aleluia. Nós também temos a outra forma que se chama o livro de Salmos, que é tefilote. E tefilote significa lamentação, significa oração. Então, o livro de Salmos, nos 3 primeiros livros, porque nós falamos que o livro de Salmos é dividido em 5 partes. Os 2 primeiros capítulos é apenas a introdução, aí nós temos o livro 1 até o livro 5. Sendo que os 3 primeiros livros, que muitos dizem na tradição que quem organizou foi Esdras, e aí, nos 3 primeiros livros, nós vamos ter mais lamentações, mas também vamos ter louvor. E nos outros 2 últimos livros vamos ter muita adoração e muito louvor. Então, tefilote é uma outra forma hebraica de se chamar o livro de Salmos. Falamos também que o livro de Salmos ele foi escrito no tempo de Moisés, por volta de 1440 a.C., e que os últimos salmos foram escritos após o exílio na Babilônia, isso cerca de 400
anos antes de Cristo. E nós também falamos que o livro de Salmos, ele foi dividido em 5 partes, imitando o Pentateuco. Então, no livro 1, que é do 3 ao 41, nós vamos tratar do pecado do homem e sua consequência e toda a criação. Já no livro 2, vai do 40 ao 72, vai tratar do êxodo de Israel, da salvação do homem e de sua libertação, e faz menção ao nome Elohim, Yahvé, que é o Senhor, é a sua providência. Já no livro 3, vai lembrar do Levítico, e o livro 3 vai se falar, lá nos capítulos 73 a 89, faz-nos lembrar do tabernáculo da santidade, da grandeza da lei, da infinita bondade de Deus. O 4º livro nós falamos que vai lembrar de Deuteronômio, de Números, melhor dizendo, que é o nome mais destacado. O Senhor Yahvé aponta para Números e fala dos perigos e da proteção de Deus na peregrinação do deserto. E nós falamos que o livro 5, que vai do 7 ao 145, porque os 5 últimos livros de Salmo é apenas a conclusão, vai apontar para Deuteronômio, por engrandecer a palavra de Deus, a lei, o louvor. A base central é o Salmo 119. E nós falamos tudo isso na semana introdutória do livro de Salmos. E eu falei na sexta-feira, no último capítulo, na última parte da introdução, que o centro da Bíblia, o meio da Bíblia, está o Salmo 118, versículo 8, os salmos que nós lemos. Se nós pegarmos a Bíblia, todos os seus versículos, a Bíblia protestante, nós vamos ter 31.100 versículos. Já a Bíblia católica vai ter 35.527 versículos. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, nós vamos entender que no meio da Bíblia, onde vai se dividir aí, vamos ter aí 15.550, o versículo 15.550 é esse texto de Salmo 118, versículo 8. Antigamente a Bíblia não tinha capítulos, não tinha versículo, lia-se sem divisão alguma. Mas aí o bispo Esteve Langton, no século 13 depois de Cristo, dividiu a Bíblia em capítulos. Esse número grandão que você tem na sua Bíblia são os capítulos. E foi dividido aí por Esteve Langton lá no século 13 depois de Cristo. Aí Robert Estienne dividiu em versículos que servem de base para todas as versões da Bíblia que temos hoje. Então, o Salmo 118, que é o meio da Bíblia, o centro da Bíblia, ele fala, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É um salmo de Davi. Davi está expressando a sua gratidão a Deus após se tornar rei de Israel. Mas uma coisa interessante aqui, se nós pegarmos a Bíblia em Jeremias 17,5, vai falar, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o coração do Senhor. Aí um dia eu peguei o meu canal no YouTube, gravei um vídeo dentro do meu carro, e coloquei lá no Instagram, coloquei no YouTube, e falei, maldito o homem que confia no homem, e nós não podemos confiar em homem nenhum. Aí um pastor aqui da igreja me manda um zap e fala, pastor Ego, o senhor está equivocado. Não é assim que funciona, não é assim o correto. E eu tenho até que tirar aquele vídeo lá do meu canal. Porque, irmãos, o salmista está dizendo, melhor é confiar no Senhor e não nos homens. Ele não está dizendo que nós não podemos confiar no homem. Ele não está dizendo que não podemos ter essa prática de confiança no homem. Quem aqui pega Uber, levante a mão para que eu possa ver. Você pega Uber? Você conhece aquela pessoa ali? Você já viu? Sabe quem ele é? Você sabe o que está passando na cabeça dele? Você não entra no carro, você não vai na confiança de que você vai chegar no seu destino, e você não entra. Quem já andou de avião aqui, levante a mão para que eu possa ver. Você não entrou no avião? Você não confiou naquele piloto?
Você sabe o que estava passando na cabeça dele? Se ele estava bem, de saúde, se ele estava passando por algum mal, por algum problema, com alguma dificuldade. Você não entrou no avião na garantia de que ia chegar no seu destino? Ônibus, pega ônibus, você não pega o ônibus e você não entra ali. Então você tem que confiar, porque se nós não ficarmos nessa ideia de que eu não posso confiar em ninguém, aí, irmãos, é quase que impossível ter uma convivência. Eu olho para o meu filho e falo: olha para mim, você pode confiar em mim, eu sou o seu pai, e você pode confiar em mim. Você pode confiar uma situação e procurar o pastor da igreja e contar alguma situação. Você tem que confiar que o pastor vai orar pela sua vida, vai buscar a Deus, e o nome do Senhor é glorificado. E quando o pastor ora pela sua vida, é algo diferente. Eu estava travado da coluna, eu vou contar aqui um testemunho. Eu estava travado da coluna. Um dia antes de viajar para o encontro de casais, eu fui apertar alguma coisa lá no motor do carro, e aí eu travei a coluna. Esse problema tem 10 o que, irmãos? Tem uns 15 anos. E às vezes trava e o negócio fica complicado. Isso foi em novembro. Tive que dormir no sofá, sentado, porque não tinha posição para dormir. E tomando remédio, fui aqui no hospital, fiquei ali tomando vários medicamentos, e fui na farmácia. O farmacêutico falou: meu amigo, eu não vou te vender esse remédio, porque você está tomando remédio demais. Então, meu amigo, vai só para o dipirona e vamos ver o que vai acontecer. E a dor não passava. E o pastor Gedeon Júnior me ligou e falou assim: Heber, como é que está as costas? Falei: não passa, não passa, está do mesmo jeito. Conversou comigo e desligou. No outro dia, ele me mandou uma mensagem: Heber, passei de madrugada, eu orei por você, como que está as suas costas? E eu falei: então Deus ouviu o seu clamor, porque não estou sentindo mais dor nas costas. Então, quando o pastor da igreja ora pela sua vida, é uma bênção. Você pode confiar no pastor? Claro que pode. O pastor não é homem? Claro que é. Então você pode conversar com o pastor da igreja. Quer conversar com a pastora da igreja? Desabafar, contar alguma coisa? Você pode. Então o salmista não está nos impedindo a confiar no homem. Ele está dizendo o seguinte: é melhor confiar no Senhor. E é uma verdade. Porque, irmão, se nós pegarmos aqui o Salmo 41, versículo 9, olha o que o salmista diz: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então Davi, ele sentia na pele o que era traição, o que era perseguição. Então ele tinha gabarito para falar no versículo desse. E aí, irmãos, quando nós podemos analisar aqui a palavra do Senhor, em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha só, confessai as vossas culpas uns aos outros. Qual o problema de chamar um irmão e falar: meu irmão, eu fiz isso, eu passei por isso, eu tive uma situação dessa complicada, e eu preciso que você ore por mim, que você ore pela minha vida. A irmã Érica está bem ali. E a irmã Érica, no último dia do ano, aqui na igreja, me chamou ali no saguão da igreja e falou: Hebe, olha para mim. E começou a falar muitas coisas, e a partir daquele momento a minha vida foi abençoada. Naquele dia, a nossa irmã Érica, ela é usada por Deus, mas naquele dia ela foi muito usada por Deus, e Deus abençoou a minha vida. Eu estava passando por um momento, uma situação, ela me chamou, ela identificou, estava no louvor, olhou para mim, me chamou ali fora, eu contei mais ou menos o que estava acontecendo, e ela falou palavras que naquele momento foi tocando no meu coração, e minha vida foi abençoada. Você pode procurar sim um irmão, pode procurar sim uma irmã, contar, conversar, e a Bíblia diz, irmãos: orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E você vai contar e Deus vai abençoar. Romanos 12,15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É preciso confiar para compartilhar as nossas necessidades. Está com alegria? Amém. Conseguiu uma bênção, uma conquista? Glória a Deus. Mas é choro.
É um momento difícil, é uma situação complicada. Você vai falar com seu irmão. Os cristãos devem se esforçar para serem confiáveis. 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. E Provérbio 20,19. O mexeriqueiro revela os segredos. Você não vai sair falando o que a pessoa te contou. Você não vai sair falando para A, para B, para C. Não, meu irmão. Está contando para você. Você vai orar, vai buscar a Deus. Deus vai dar vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então eu posso sim confiar no homem. Eu posso sim contar, orar, pedir a Deus uma bênção. Só que o salmista fala, é melhor confiar em Deus. Porque quando o gigante filisteu foi lá para afrontar Israel, a Bíblia diz, irmãos, que todos ficaram com medo. Se você abrir a palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 17, que é uma história muito conhecida, a Bíblia diz que estando ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, 3 metros de altura. E a Bíblia diz então, irmãos, que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todo mundo, a Bíblia diz que todos os homens de Israel temiam grandemente, tinha medo daquele homem. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, que Davi ficou irado, porque esse homem estava afrontando o Deus dos exércitos. E Davi falou assim, eu não vou deixar ninguém afrontar o meu Deus. Aqui não, em Israel não. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele chegou para Saul e falou assim, eu vou enfrentar o gigante. Saul, meu filho, vai brincar, vai fazer alguma coisa lá, porque é o seu tamanho, rapaz, você não tem nem tamanho para enfrentar. E Davi tenta convencer, não, eu matei o urso, eu matei o leão, eu posso ir, posso vencer, porque eu vou confiar em Deus. A Bíblia diz que Saul pegou e colocou em Davi os aparatos, né? Colocou a lança, colocou escudo, colocou não sei o quê. Davi não conseguia nem andar. Davi vai lá em Golias e fala, tu vens a mim com espada, com lanças e com espada, mas eu irei contra ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos. E a Bíblia diz que Davi entrou ali naquela arena, todo mundo assistindo, pegou a cabeça de Golias, levantou para o céu e disse, só o Senhor é Deus. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Ele confiou em quem? Ele confiou em Deus. Ele confiou no Senhor. Se nós pegarmos os Salmos 3, Salmos 3, que foi escrito também por Davi, olha aqui que Davi fala aqui no Salmo 3, Salmo capítulo 3, que nós vamos aprender muito durante esses áudios. Ele fala, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, são muitos adversários que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Ele confiava plenamente em Deus. Nós pegamos o Salmo capítulo 20, versículo 7, olha o que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O tema da mensagem é, em quem nós temos confiado? Em quem nós temos confiado? Nós temos confiado nos homens ou nós temos confiado em Deus? Você, diante da sua luta que você está passando, você tem confiado em quem? Em homens ou em Deus? Nós temos que confiar em Deus, plenamente em Deus. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu comigo semana passada, só para ilustrar o que eu estou conversando aqui com os irmãos. Eu trabalhei 2 anos no Conselho de Pastores de Brasília, o COPEV, 2 anos. E ali, qual era a minha função? Fazer eventos, os pastores com políticos, não sei o quê, tinha almoço, tinha janta, tinha café da manhã, tinha tudo isso. E eu fazia esse trabalho ali durante 2 anos. Então, almoçar, jantar, tomar café com político, isso aí era corriqueiro lá para a gente.
E aí, semana passada, eu recebi um um zap, me convidando para ir para um almoço na churrascaria Buffalo Bill. Churrascaria Buffalo Bill, almoço de graça, 0,800, com o preço da carne que tá, só para ir lá e comer, mas é na hora, meu amigo. Pastor, o senhor quer vir? Pode vir? Posso. Primeira coisa que eu perguntei, posso levar a minha gatona, minha esposa? Ele, dessa vez não. Dessa vez não. Só pode vir você e está contado e são 100 pessoas. 100 pessoas. E aí, marcou o dia, foi numa quinta-feira, e ali eu fui. Beleza. E nesse convite dizia que o governador ia estar lá, não sei o quê, e eu fui. Quando eu cheguei no local, eu fiz igual aquele meme, Edivando, lá. Cheguei, Brasil. Fiz igual aquele meme. Aí a pessoa falou assim, você senta ali. Aí chegava o outro pastor, você vai sentar aqui. Pegava ali, seu nome, fulano, você senta aqui. E foi falando assim, ó, você senta ali, você senta aqui e você senta ali. Aí eu peguei, sentei numa mesa e ali fiquei. O tempo foi passando e foi chegando as autoridades. E aí eu fiquei em uma mesa de frente para o governador Ibanez, de frente para uma senadora e de frente com a vice-governadora. De frente, igual estou aqui com o Rafael. Como tinha um amigo meu que faz parte do governo, que eu trabalhei no Copeb com ele, a Bíblia diz da honra a quem tem honra. Eu fui lá e falei, meu querido, senta lá onde eu estou sentado e me deixe sentar aqui onde você está sentado. Ele falou, não, varão, está tranquilo. Eu falei, rapaz, senta lá, porque ali tem, né, o pessoal está lá, as autoridades e tal, você senta lá. E ele falou, não, fica lá onde te colocaram. Foi colocado os nomes, não foi? Não tem as posições aqui? Fica lá onde você foi colocado. E ali eu estava de frente com o governador Ibanez, igual estou aqui com o Rafael, e eu tinha no meu zap uma entrevista de emprego no mesmo dia, às 15 horas. Que eu tinha orado, eu falei de manhã, eu falei, eu vou sair, e o senhor me responde nessa mesma semana. E na quarta-feira me responderam, me ligaram, e na quinta marcou a entrevista. E eu falei, eu tenho a entrevista 3 horas. Esse negócio aqui vai enrolar e vai demorar. E aí eu sentado ali de frente, e eu falei comigo assim, se eu for ali e conversar com ele, eu consigo o que eu quero com um zap que ele mandar. Eu falei no meu coração, se eu for ali, sentar ali do lado e conversar com ele, eu consigo o que eu quero com o único zap que ele mandar. Na mesma hora, Deus falou comigo, quem te respondeu esta semana? Fui eu ou foi ele? Você vai confiar em mim ou você vai confiar nele? Você vai confiar em Deus ou você vai confiar em homens? Olhei no relógio, era meio-dia, almoço liberou, almocei, pedi licença, levantei e fui para o meu compromisso. Porque é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. Agora, por que eu fiquei de frente ali? Para Deus falar isso comigo. Eu poderia ficar em qualquer local. E detalhe, irmão, Deus é minha testemunha. O organizador levantou e falou assim, fulano, por gentileza, levante aqui para poder dar lugar para ciclano. Eu falei, rapaz, eu já vou levantar, porque eu estava incomodado. Ele, você não, você vai ficar aí, com essas palavras. E ele ali, eu de frente, Deus falou assim, confia nele, e você vai ver, se você vai ter a sua vitória. Agora, confie em mim, e aí você vai ver a bênção chegar na sua vida. Então, irmão, você está confiando em quem? Você está confiando em homens ou você está confiando em Deus? E aí eu tenho 2 histórias para te contar aqui essa noite. A primeira história que eu quero te contar essa noite, ela está em 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 16. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 16, que eu quero que, se você puder,
abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 16, a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós temos aqui dois reis, um rei chamado Baasa. Esse rei Baasa foi o rei do reino, esse rei Baasa, ele foi do norte, e lá no norte ele tomou o reinado de Nadab. Ele tomou o reinado de Nadab. Era um tomando, um matando o outro. E Baasa, ele reinou em Israel durante 24 anos. E o reinado de Nadab foi tomado lá no reino do norte. Só que a Bíblia diz que esse rei Baasa, a Bíblia diz em 2 Crônicas 16, que no 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então Baasa vai agora fazer o quê? Ele vai lutar contra Judá. Quem está governando Judá? O rei Asa. O rei Asa, ele reinou em Judá durante 24 anos. E a Bíblia diz então que Asa, ele faz o seguinte: ele tirou a prata, ele tirou o ouro, ele tirou os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco. Então ele tem a ameaça de Baasa. O rei Asa então convoca e chama e fala: eu tenho uma aliança contigo. A Bíblia diz que ele entra em contato com o rei da Síria. Esse rei da Síria é Ben-Hadad, e fala: nós temos uma aliança, nós temos uma comunhão. E a Bíblia diz então que ele falou o seguinte para Ben-Hadad: nós temos uma aliança, não temos? Uma aliança que houve entre meu pai e o teu. Então faz o seguinte: eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E a Bíblia diz então, irmã Fátima, que Ben-Hadad deu ouvidos às palavras de Asa, recebeu os presentes, recebeu o ouro. E a Bíblia diz que Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Belmaim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. Só que tem um detalhe: Baasa soube disso. Baasa ficou sabendo disso. E a Bíblia diz então, no versículo 5, sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Havia uma obra em construção, Baasa soube disso, a construção foi parada, foi finalizada, e a Bíblia diz que Asa conseguiu se livrar de Baasa, mas dali para frente, ele e o povo tiveram que lutar em muitas guerras. E aí Deus levanta um homem de Deus, um profeta chamado Anani. E Anani no versículo 7 fala assim: por que confiastes no rei da Síria, Asa, e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Você tinha um exército da Síria nas tuas mãos, por conta dessa aliança, você perdeu o exército da Síria. Por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus? Versículo 8: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O que você fez, meu amigo, foi loucura. Fazer aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad, para se livrar do rei de Israel, Baasa, foi loucura. Porque a partir de agora haverá guerra contra ti. Ele confiou no homem, não deixou de confiar em Deus. Pare um pouco e pense e responda: em quem
nós estamos confiando. Você está confiando em quem? Essa situação está difícil aí, você está confiando em quem? Porque se você estiver confiando nos homens, mas pastor Heber, foi dito aqui na pregação que eu posso confiar no homem, foi dito aqui na pregação que eu posso contar meus problemas, minhas dificuldades no homem. Podemos, mas esse problema aí, ele vai conseguir resolver? Ele vai conseguir resolver? Quando eu trabalhava nesse negócio de política aí, no Copérnico, uma irmã falou assim, pastor Heber, não, era evangelista na época, se tu conseguir me colocar de frente com o governador Arruda, a minha vida nunca mais será a mesma. Porque tem pessoas que se colocam, irmãos, independência total de um homem, de um ser humano. O pastor pode salvar a minha vida, o pastor pode resolver este meu problema e eu vou conversar com o pastor. E o pastor vai olhar para você e falar assim, irmão, vamos orar, que já é uma bênção. Mas às vezes o problema que você está enfrentando, só Deus é que pode resolver. Então vem o salmista dizer nessa noite, é melhor confiar em Deus do que confiar em homens. Os anos se passaram, irmãos, aí levanta-se o filho de Asa, e o filho de Asa se chama Jeosafá, e Jeosafá, ele já teve o exemplo em casa, ele já sabe que o pai fez aliança com o rei da Síria, já sabe que quebrou a cara, que está tendo guerra em cima de guerra por conta de uma ação do pai, e que o pai não deveria ter consultado o rei da Síria, mas pelo contrário, teria que orar ao Senhor, buscar ao Senhor, clamar a Deus, diante da luta, diante do problema, diante da dificuldade. Aí Jeosafá, sabendo disso, aí nós vamos para o capítulo 20, segundo Crônicas, e no capítulo 20 diz, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar, e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, detalhe da Síria, hein? Aliança que o pai dele fez lá atrás, que está em Gedi. Olha o 3, irmãos. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Ele apregoou jejum em todo o Judá. Ele chega para o povo, apregoar significa declarar em público. Ele vem em público e declara o jejum e fala, ó, seguinte, está vindo aí 3 povos contra nós. Está vindo os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra nós. Mas nós vamos jejuar. E vamos colocar esta causa nas mãos de Deus. E vamos apresentar nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Josafá, no versículo 5, pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E olha o que Josafá diz, Senhor, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás. Eu não vou procurar ninguém, eu não vou fazer aliança com rei nenhum, eu não vou procurar rei da Síria, não vou procurar ninguém, eu vou orar, eu vou botar o povo para jejuar, porque meu pai quebrou a cara lá atrás, fazendo aliança com o rei da Síria, Asa, aliança com Ben-Hadad, Baasa veio, não vou fazer isso, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar o Senhor. Aí ele vem no 12, a Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Talvez estejam pessoas aqui dentro que não sabem o que fazer, meu irmão.
não sabe mais para onde ir, para onde correr, o que falar, para quem falar, o que dizer, está perdido. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, coloque os olhos no Senhor, coloque os olhos em Deus, porque Deus vai te entregar a grande vitória, porque você está dizendo: Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho mais como prosseguir, não sei mais o que fazer. Deus fala assim: beleza, não é mais homem não, não é mais homem não, tranquilo, agora deixa comigo, porque eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, e o meu nome na sua vida vai ser glorificado e exaltado. Aí a Bíblia diz que levanta um vidente também. Lá em Asa não levantou, Anani. O vidente não repreendeu Asa, falou: rapaz, tu fez loucura, meu amigo, você fez besteira. Aí aqui Deus levanta um vidente também, Jaaziel. E Jaaziel fala assim: ó, dai ouvidos todo a Judá. Irmãos, eu fico aqui, mas eu sinto Deus aqui dizendo: ó, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, senão de Deus. Deus é que vai lutar, Deus é que vai agir, Deus é que vai trabalhar. A peleja não é vossa, senão de Deus. Aí o profeta fala assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E ele fala: nesta peleja não tereis de pelejar, parai. Ou seja, para, meu irmão, parai. Essa peleja não é vossa, para. Deixa de agonia, rapaz, deixa de loucura. Eu preguei de manhã aqui, lança a angústia em Deus. Eu falei de manhã na escola dominical. Parai, ó, respira, para. Essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Não temais, nem vos assusteis, amanhã descereis contra eles, nesta peleja não tereis de pelejar, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Porque o Senhor será convosco. Amanhã, fica quieto, não faça aliança com homem nenhum, fique quieto, só aguarda, que a bênção vai chegar na sua vida. A Bíblia diz que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, vamos cá, todo mundo aqui, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Em quem nós vamos confiar, irmãos? Em Deus ou em homens? Aí a Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus, irmão Almeida. Começaram a louvar a Deus. Louvar a Deus. Cantar ao Senhor. Eu lembro que quando o pastor João tinha um culto de oração aqui na igreja, toda sexta-feira era aqui em cima, ele me chamou para cantar no culto de oração. O pastor João, ele é um cidadão muito corajoso, e falou: pastor Heber, vem cantar aqui, meu irmão, no culto de sexta-feira, e me passa para eu orar. Eu tinha esse compromisso toda sexta-feira, toda sexta-feira, toda sexta-feira. E aí uma sexta-feira, morando na Santa Maria, eu amanheci com uma dor de dente muito terrível.
mas eu tinha um compromisso de estar aqui toda sexta. E eu morava na Santa Maria, não tinha carro e muito quebra-mola, não tinha asfalto. E eu, a dor de dente terrível. E aí eu subi, eu peguei o ônibus, cada quebra-mola que passava, cada buraco que passava, a dor de dente terrível. Aqui nós temos um doutor, um dentista, sabe como que é, não sei se é o nervo lá, sei lá o que é isso aí, meu irmão. E era uma dor violenta. E eu fui subindo as escadas, e quando eu subi, quando o pastor João me viu, ele vem já pegar um microfone para louvar a Deus. Eu ia falar para ele, pastor, deixa eu ficar quieto, que eu só quero oração, porque meu dente está doendo desde cedo e eu quero ficar quietinho. Ele pega o microfone e vem a louvar. Eu comecei a louvar a Deus. E eu louvei um hino. Comecei a chorar. O povo pensou que era da presença de Deus, ó. Pensou que era a unção de Jeová. Aí comecei a chorar, e comecei a cantar 2, comecei a cantar 3, aquela dor foi passando, eu comecei a cantar 4, o hino, a dor foi passando. Quando eu terminei de cantar o último hino, a dor de dente havia desaparecido para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eles fizeram o quê? Vamos louvar. Louvar o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que eles começaram o júbilo, louvou o Senhor, pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e a Bíblia diz, sabe o quê? Que eles foram desbaratados. Uns começaram a matar os outros, e eles louvando a Deus, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles começaram a louvar a Deus, e começaram a engrandecer ao Senhor. Louvar a Deus quando você abre a geladeira e está tudo abarrotado lá, e você escolhe a carne que você vai comer. 1 quilo de carne hoje, a mais simplesinha está a 40, 50 reais. Mas você, quando você abre a geladeira lá, você vê tudo abarrotado, está tudo tranquilo, de cima a baixo, tanque do carro cheio, conta bancária gorda, dinheiro na conta. É muito fácil abrir a boca e louvar a Deus. É muito fácil. É maravilhoso. E você canta mesmo. É errado, pastor? Não, pode cantar. Pode louvar a Deus. Pode agradecer pela bênção. Pode agradecer a bênção pelas vacas gordas e as espigas cheias. Está tudo certo. Mas quando estiver passando as vacas magras e as espigas as espigas mirradas, também abra a boca e louve a Deus, irmãos. Também abra a boca e louve ao Senhor. Começa a cantar a Deus um hino, 2, 3, 4, porque enquanto você está louvando, você está dizendo, eu dependo de Ti, Deus. Eu dependo de Ti, eu não tenho o que fazer, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. E você vai cantando, vai louvando, vai agradecendo ao Senhor, e Deus vai começando a mover, vai dando a vitória, e o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado. Eu ministrando aqui, e senti esse momento aqui, os irmãos falaram, nossa, o pastor está passando uma luta muito grande. Estou não, irmãos, é porque na hora aqui, que luta, não, estou não. Mas é porque a gente sabe o que Deus vai fazer. Mas Deus tem me abençoado muito. Durante o ano de 2024 foi uma bênção muito grande. Recebi muitas bênçãos do Senhor. Uma bênção muito grande já no finalzinho de novembro. Que se ali não foi Deus, meu irmão, Deus é Deus. O meu carro quebrou indo para Caldas Novas. Começou a fumaçar o meu carro indo para Caldas Novas. Olha só o que aconteceu. Eu não fiquei 5 minutos na estrada. 5 minutos. Parou um carro e ele falou com essas palavras. Agora eu entendi porque eu tinha que pegar essa corda. E minha mulher falou assim, para que você vai pegar essa corda? Ele falou, não, eu vou pegar essa corda porque hoje eu vou precisar dela. Ele pegou essa corda, falou assim, eu estava indo para a cidade resolver uns problemas, só que agora todos eles foram cancelados, porque agora eu estou a serviço da sua família. Isso é Deus ou não é? Camarada me deixa numa oficina, e da oficina me deixa lá no Hotel Termas de Roma, lá, pastor Luiz. E ele falou assim, Deus abençoe, cumpri minha missão, e foi embora. E aí, irmãos? É Deus ou não é? Deus é que faz essas coisas. Então, Deus tem abençoado a minha esposa,
Deus tem abençoado os meus filhos. Eu cheguei no meu último testemunho. Deus não me deu minha casa própria ainda, mas Deus vai dar. Já houve profecia aqui, revelações aqui. Deus já usou muitas pessoas. Uma irmã chegou ali para a gente e falou: pastor Heber, eu tive um sonho com a sua casa. Casa assim, 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 assim. A Geide já profetizou, a Glória já profetizou. Então, Deus, a casa está vindo. Mas eu não tenho a casa própria. E eu cheguei nos meus filhos e falei assim: André e Eloá, senta aqui. Coloquei lá, conversamos na mesa e falei assim: ó, você gosta demais dessa área, essa área aqui é muito grande, dá para você chutar a bola aqui, para cima e para baixo, beleza, só que nós vamos sair daqui. Nós vamos pegar uma casa menor, um preço menor, e nós vamos mudar nessa casa. Aí ele falou: pai, tranquilo, a nossa oração vai ser a seguinte: nós queremos uma casa com valor X, e nós queremos essa casa que seja perto da escola de Eloá, da escola do André. Nós queremos também um lugar para guardar o carro, claro, porque as casas, a gente estava tendo um apartamento, não tinha garagem. Queremos um lugar para guardar o carro, e queremos um local para colocar a Jade. A Jade é a cachorrinha. E tem que ser até janeiro. Em janeiro, Deus deu uma casa, perto da escola de Eloá, perto da escola do André, que tem tudo isso, por um preço menor, e Deus ouviu a nossa oração. Ah, mas esse testemunho é muito fraquinho, pastor Heber. Eu estou te mostrando o cuidado que Deus tem para conosco, quando nós oramos e quando nós confiamos em Deus. Então, irmãos, em quem nós temos confiado? Nós temos confiado em Deus ou confiado nos homens? A minha esposa aqui teve uma experiência no último dia do ano, depois ela conta. Ela orou, pensou e aconteceu. Aqui na igreja. Ela estava ali no banco no culto de segunda, ela pensou em algo, falou com Deus algo, e antes de sair aqui da igreja, o negócio aconteceu. Depois ela vai contar. Qual o seu problema? Qual a sua luta? Qual a sua dificuldade? Se você confiar em Deus, você vai ter vitória. E eu quero encerrar com um texto bíblico. Quero encerrar com um texto de Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nós cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Então, irmãos, se nós confiarmos em Deus, nós vamos receber a grande vitória. E eu quero convidar aqueles que querem confiar plenamente em Deus, que fiquem em pé no nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus aí o que você quer receber essa noite. Qual o seu problema, a sua dificuldade? Mas, pastor Heber, eu não quero contar para homem nenhum. Eu quero contar só para Deus. Pode? Pode, meu irmão. Conta então só para Ele. Conte só para Ele. Fale a sua dependência, o que você precisa, o que você necessita, o que você almeja nessa noite. E aí Deus vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Começa a falar com Deus aí a sua dificuldade. É na área familiar?
É na área conjugal? É na área financeira? É uma enfermidade? É um momento que ninguém consegue resolver, ninguém. Pode ser o homem mais poderoso, financeiramente falando, ele não pode fazer nada. Pode ser o homem mais inteligente, mais influente, o mais forte, não vai poder fazer nada. É por isso que lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz o seguinte: o anjo disse a Maria: pois para Deus não há nada impossível. Pode ser impossível para o homem, para Deus, irmãos, não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Para Deus curar um resfriado e para Deus curar um câncer é a mesma coisa. Não tem nada que Deus faça que é maravilhoso, dizer, Deus fez como... Não, meu irmão, é a mesma coisa. Porque Deus é poderoso, é tremendo, é santo, é fiel e justo. Então, esse problema aí, coloque nas mãos do Deus do impossível. Do Deus do impossível. Do Deus que pode fazer. Do Deus que pode resolver. Do Deus que pode agir. Do Deus que pode mudar as circunstâncias. Do Deus que brada do céu e fala: acalma o teu coração. Nós vamos estudar Salmos, e o salmista fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, só nele, só nele. Confia em Deus, confia em Deus. Confia em Deus, irmãos, confia em Deus. Confia somente nele nessa noite. Você vai sair daqui com essa convicção: o meu problema está resolvido porque eu entreguei nas mãos de Deus. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens, porque os homens são limitados, os homens eles podem até querer, podem até ter boas intenções, mas chega um momento que o homem não pode fazer nada. Chega um momento que não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais para onde correr, não se pode fazer mais nada. Aí é onde Deus fala: deixa comigo, meu irmão, deixa comigo, minha irmã. Deus fala assim: deixa comigo, meu filho, deixa comigo, minha filha. Eu cuido de ti, eu cuido da sua vida, eu cuido da sua dor. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está enfrentando. O homem realmente não vai poder fazer nada, mas deixe eu trabalhar, porque eu sou o Deus do impossível. Basta eu determinar, estralar meus dedos, direcionar algo, que tudo vai acontecer. Senhor Jesus, está aí o meu irmão, Senhor, colocando esta causa diante de Ti, colocando esse problema diante de Ti, Senhor. Pai amado, em Teu nome, Senhor Jesus, vá abençoando pelo Teu santo poder, vá abençoando pela Tua santa graça, pela Tua santa glória, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ouvir testemunhos, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Opera maravilhas pelo Teu poder, opera maravilhas pela Tua graça, pela Tua glória, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Irmãos, deixa eu terminar assim, olha aqui para mim, um minuto só, um minuto. Eu lembro que quando eu casei, eu recebi um emprego muito bom, e era um emprego que veio de Deus, assim, esse emprego. Era para trabalhar num presídio, e lá eu trabalhei por mais de 2 anos. E quando eu cheguei para falar com um padre, porque o centro era dirigido por uma congregação da Colômbia, os amigolianos da Colômbia. E aí o padre, a pessoa falou assim: ó, vem cá,
todos vocês aqui, a preferência eles vão dar para quem é católico. Eu não sou católico, eu sou evangélico. A preferência é para quem é católico. Então, se você é evangélico, se você professa qualquer outra religião, chegue lá e fala que é católico e segura a vaga do emprego, porque ele vai mandar embora, ele não vai contratar, ele só vai pegar quem é católico. Então segura a bênção, fala que é católico, depois vai lá para a sua igreja lá e está tudo certo. E eu entrei, tinha um padre lá, um frei. E ele olhou para mim e falou assim: tudo bem, qual o seu nome? Meu nome é Heber. E ele falava assim, meio espanhol, era da Colômbia. Seu nome? Meu nome é Heber. Você faz parte de alguma igreja? Eu, sim. Qual igreja? Igreja evangélica. Tu é evangélico? Sim, eu sou evangélico. E sou evangelista ainda. E ainda prega a palavra de Deus. Ele falou, ok, manda entrar o próximo. Aí eu, amém, e saí. Aí o rapaz veio com a lista. Quem eu chamar aqui, está dispensado. Quem eu não chamar, vai para o outro lado. Pergunto, eu fui dispensado? Meu nome estava lá. Precisei mentir. Meu nome estava lá constando e trabalhei lá por mais de 2 anos. Confie em Deus, porque a vitória é certa na sua vida. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Lutero. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido.